capítulo 4 de Juízes, o verso de número 9, diz assim: certamente irei contigo, mas a honra não será tua pelo caminho que levas, pois pelas mãos de uma mulher o Senhor trará vitória a Israel. Essas palavras são de uma mulher chamada Débora, que a Bíblia diz que era juíza e mãe em Israel. Essa mulher sentava embaixo de umas palmeiras e julgava Israel. Todas as vezes que eles tinham um problema, eles iam até Débora. E Débora buscava a Deus pelo povo, aconselhava o povo. E de repente, num desses dias de intercessão, de busca, enquanto Débora estava buscando a Deus, o Senhor veio até Débora e disse a ela: olha, diz a Baraque que ele suba e vá contra os inimigos, porque eu vou entregar todo o exército inimigo nas mãos de Israel. Débora imediatamente manda chamar o guerreiro e diz a ele o que Deus tinha falado ao coração dela. Quando ela passa essa mensagem, aquele homem que era um guerreiro experiente vira para Débora e diz assim: eu vou, mas eu vou se você for comigo. E Débora diz a ele: olha, Deus está dizendo que vai te dar vitória, mas se você quer, eu vou com você. Porém, fica sabendo que não é o teu nome que vai aparecer nessa história, porque por intermédio das mãos de uma mulher, o Senhor está trazendo vitória a Israel. A palavra do Senhor nos diz que o nome Débora significa abelha e que ela era considerada como uma vespa em tempos de guerra e uma abelha em tempos de paz. Em tempos de paz, Débora dava doçura para o povo, Débora aconchegava o povo, Débora cuidava do povo, mas em tempos de guerra, Débora sabia muito bem como incomodar um inimigo. Quando esse guerreiro diz isso a Débora, ela diz assim: bom, vou com você. Eu vejo em Débora uma mulher que não fugia da batalha, não fugia da guerra, não fugia da luta. No livro de Provérbios, capítulo de número 31, a palavra nos diz que a mulher, ela levanta as suas mãos e todos reconhecem a sua autoridade. Essa autoridade que Provérbios fala não é uma autoridade de grito, uma autoridade de briga, de ser um general dentro de casa, mas a autoridade de conhecer os cantos, os detalhes, os sentimentos, de interpretar no olhar do esposo ou de um filho como foi o dia dele, o que aconteceu, por que ele está agindo de uma forma que habitualmente ele não costuma agir. Quando a palavra do Senhor nos diz que a mulher levanta as mãos e todos reconhecem a sua autoridade, Deus está dizendo que a mulher tem nas tuas mãos uma autoridade dada por Deus, uma autoridade de interceder e abençoar os filhos, uma autoridade de interceder e abençoar a vida do esposo, de abençoar o lar, de abençoar o ambiente de trabalho, de abençoar a igreja, o ministério, porque Deus nos levanta como intercessoras. Uma mulher que anda de joelhos diante de Deus é uma mulher vitoriosa. E Débora, ela era esta mulher vitoriosa. Ela era essa mulher cheia de Deus que sabia a autoridade que estava nas mãos dela. Quando ela diz isso, ela se levanta e automaticamente ela vai juntamente com o guerreiro para a batalha. E o texto nos diz que esse rei que vinha contra Israel, ele tinha um exército 4 vezes maior do que o exército de Israel. E que os guerreiros dele possuíam 90 carros de ferro. E os guerreiros temiam sair contra esses carros, porque as lâminas desses carros cortavam os guerreiros, mutilavam os guerreiros, deixando eles impossibilitados para a batalha. Todos temiam enfrentar esse exército. Mas essa mulher não teve medo de sair junto com o guerreiro para vencer essa guerra, porque a palavra do Senhor tinha dito que essa batalha seria vencida por eles. E de repente, quando no meio da batalha estava tudo difícil, estava tudo preocupante, os guerreiros de Israel começam a ficar preocupados com os acontecimentos, começam a ver que estão perdendo a guerra. De repente o texto diz que Débora levanta as mãos e começa a orar.
Quando Débora levanta as mãos e começa a orar, o texto diz que de repente começa a chover. E os inimigos que saíram com carros contra Israel começam a ver os seus carros se atolar naquela areia que de repente virou lama. E quando eles olham para aquilo, eles veem que de repente o seu exército começa a recuar. E a chuva vinha nas costas dos guerreiros de Israel e de frente com os guerreiros do exército inimigo, fazendo com que eles perdessem a visibilidade e que eles não conseguissem ir contra o exército. Bom, resultado, Israel vence a batalha. Conforme Deus tinha dito pela boca de Débora, Israel começa a vencer a batalha. O general desse exército inimigo se levanta e sai correndo. No que ele sai correndo a pé. E entra dentro da tenda de uma mulher por nome Jael. Quando ele entra, ele era amigo do marido dessa mulher. Ele diz a ela assim: olha, se alguém vier atrás de mim, não diga que você me viu, diz que eu nem passei por aqui. Esse homem entra na tenda dessa mulher, deita-se embaixo de um tapete e fica ali. Pede um copo d'água, ela lhe dá um copo de leite e sai para fora da sua tenda. Quando ela faz isso, ela olha e pensa: se alguém ver que este homem entrou na minha tenda, em um momento que o meu esposo não está, é problema, com certeza. Aquela mulher começou a pensar o que ia acontecer com a família dela, como a notícia ia chegar nos ouvidos do marido, e ela toma uma decisão. Ela vai até a tenda, arranca uma estaca, que era a base de sustentação da sua casa, e mata aquele homem do exército inimigo. Quando Baraque se aproxima, ela vai até ele e diz: vem e vê aonde está o teu inimigo, destruído e derrotado embaixo da minha tenda. Sabe o que aquela mulher fez? Aquela mulher pegou algo que era a base de sustentação da casa dela. Eu entendo que você, como uma mulher de oração, como uma mulher de Deus, como uma mãe, como uma esposa, como uma profissional, você tem algumas coisas que estão no teu controle. Tem algumas coisas que sustentam a tua casa que está no teu controle. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica. E a tola, ela destrói tudo com as próprias mãos. Quando essa mulher sai do lado de fora da casa dela, ela pensa: vai haver tantos comentários, porque um homem entrou na minha casa quando meu marido não estava, que eu vou perder o casamento, os filhos, vou ser apedrejada na porta da minha cidade, porque era uma lei da época. Então ela toma uma decisão: antes que destruam a base de sustentação da minha casa, eu vou pegar aquilo que eu tenho como base e vou destruir isso antes. Sabe o que eu entendo? Que Deus coloca nas tuas mãos a condição de edificar ou destruir. Porque a palavra de Débora foi: pelas mãos de uma mulher, Deus vai trazer vitória a Israel. Quando Baraque chega na tenda, o chefe do exército inimigo já estava morto e morreu pelas mãos de uma mulher. Ele guerreou, ele esteve na batalha, mas aprouve Deus cumprir cada palavra que saiu da boca de Débora. Eu quero declarar sobre a tua vida nesse dia que a sabedoria do Senhor esteja sobre você, para que você destrua antes que você seja destruída. Eu não falo de destruir pessoas, de destruir situações, mas eu falo de levantar as tuas mãos e destruir o inimigo do exército que quer destruir a tua casa, que quer destruir a tua família. Você, Deus tem levantado como base de sustentação. E eu quero declarar neste dia que Deus vai te levantar como uma coluna de resistência. Que assim como Débora, em tempo de paz, você será uma mulher alegre, que vai distribuir doçura para a tua família, para a tua casa, no teu ambiente de trabalho, no meio do teu ministério, na igreja onde você congrega. Mas em tempos de guerra, você vai saber se levantar e batalhar por aquilo que Deus te deu e colocou na tua mão. Deus vai te levantar como uma coluna de resistência e como uma mulher que pensa e age em tempo oportuno, como agiu Jael. Agir em tempo oportuno significa agir antes que seja tarde demais. Quantas vezes nós esperamos as coisas chegarem em uma situação insustentável?
a ponto de alguém sair de casa, a ponto de queremos abandonar o nosso ambiente, para então pensarmos no que vamos fazer. Deixamos Deus e a busca dele como nosso último recurso. Deixamos Deus sempre para tomar parte da história quando para nós tudo está perdido. Mas eu te convido nesse dia, a em nome do Senhor Jesus Cristo, você deixar Deus tomar parte da tua vida em tempo oportuno. Enquanto a situação está difícil, mas ainda não está impossível. Para que Deus acompanhe a tua história e o teu crescimento. E que Deus venha fazer de você uma mulher doce, mas também uma mulher guerreira. Que você venha ter doçura na tua vida, como teve Débora. Mas que você saiba levantar as tuas mãos no momento certo, para determinar que a bênção de Deus tem que estar na tua casa. Que o teu esposo tem que ter a bênção de Deus, tem que estar satisfeito no lugar onde ele está. Que os teus filhos têm que ir bem na escola, que os teus filhos têm que estar bem no ambiente onde eles vivem. Que o Senhor te dê graça para manter um ambiente de lar na tua família, um ambiente de lar dentro da tua casa. Porque hoje as pessoas vivem num aglomerado embaixo de um teto, mas não é isso que Deus tem. Deus tem um lar, Deus tem família e Deus tem vitória. E a vitória está nas tuas mãos. Seja usada como uma arma na mão de Deus.